Os jogos da série Souls, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne ou Elden Ring, não são apenas bons pela mecânica ou pela história, e sim, as duas coisas são primorosas. Mas eles têm um ideal, uma linha de raciocínio que, se você parar para pensar, é o motivo dos jogos serem tão bons. Você não é o escolhido, você não é necessariamente poderoso. Na verdade, você é fraco, geralmente. E a maioria das vezes você nem sequer entende direito o que tá rolando, igual Dark Souls 2. Você tá andando, de repente você mata uma rainha, senta num trono de pedra e acabou. E você nem sabe por que chegou ali se não prestou atenção. E é sempre esse mesmo esquema, e ele não é repetitivo. Você abre uma porta, um inimigo aparece, você morre. Você abre a porta, o inimigo aparece, você tenta de novo e você morre de novo. Tenta a terceira vez, talvez morra na terceira ou na 24ª, até que finalmente alguma coisa muda. Você ficou tão louco, desesperado e raivoso que você decorou cada um dos padrões de ataque daquela criatura miserável. Descobriu o momento certo de esquivar. Aprendeu a controlar a ansiedade e o coração que dispara às vezes. Eu sei que alguns de vocês o coração dispara quando o chefe entra na fase 2 pela primeira vez, porque você não faz ideia do que vai rolar. E então você vence, porque você já estava forte o suficiente como personagem e como pessoa. Você venceu porque você ficou melhor. E essa sensação é Dark Souls. Foi o que a From Software fez. E a From Software não foi a primeira a fazer isso. Jogos antigos, jogos difíceis como Contra, Metal Slug, Ghost in Goblins, Ghost in Ghosts ou Chacal de NES. E sim, se você jogou Jacal ou Chacal de NES, você é velho como eu, bem-vindo ao clube dos velhos jogadores. O que todos esses jogos têm em comum é a ideia de você se tornar melhor com o tempo. Mas Dark Souls põe isso na lore, na mecânica, em cada detalhe. A From Software e o Hidetaka Miyazaki fizeram isso de propósito. É uma mecânica do jogo transformar o fracasso em aprendizado. E cara, isso é muito coisa de professor. A From Software conseguiu transformar a derrota em transformação e a dificuldade em conquista. Ou seja, os jogos Souls não te tornam só um jogador melhor, eles te tornam uma pessoa melhor. Essa é a filosofia que a From Software botou em seus jogos, e é o que vamos falar hoje, sobre a filosofia e a história da From Software. Então, se você já conhece o trabalho do canal, deixa o seu like. Muito obrigado aos membros, graças a vocês que tudo isso acontece, e vambora! A From Software foi fundada em Tóquio, em 1º de novembro de 86. E ela começou com uma empresa de softwares corporativos, igual PowerPoint, AutoCAD, Excel, etc. E eu acho que essa loucura foi o que fez eles pensarem: é tão difícil trabalhar com pessoas normais, vamos criar uma coisa diferenciada? Então eles começaram a desenvolver jogos. Em 1994, lançaram o primeiro jogo na pegada de RPG em Dark Fantasy, o Kingsfield. Era um RPG em primeira pessoa, lento, sombrio e deliberadamente pouco interessado em explicar o universo ao jogador. Já tinha um começo aí, mas várias coisas já estavam ali. Exploração, solidão, mundos hostis, pouquíssima informação. E a filosofia inicial já estava lá. Você não é importante. Você não é especial. Esse jogo não será fácil e você vai se virar até ganhar ou não. E o mais engraçado é o que o Hidetaka Miyazaki ainda não estava na From Software. Ele ia entrar só alguns anos depois, em 2004. A From Software lançava vários jogos diferentes: Armored Core, Shadow Tower, Tenchu, vários tipos de jogos diferentes. Mas você conseguia ver que a estética e a forma de jogar já estavam lá. Faltava só um detalhe. Ou melhor, uma pessoa. Hidetaka Miyazaki entrou na From Software em 2004. E a história dele é tão improvável quanto da empresa, que começou trabalhando no mercado corporativo. O Miyazaki foi a mesma coisa, ele trabalhava na Oracle. E tal qual a From Software, trabalhava em ambientes corporativos. Ou seja, trabalhava com programação burocrática, Excel, AutoCAD, etc. Até que um amigo recomendou um jogo para ele, Ico. E um dia eu posso falar sobre Ico, Nico e Trico, ou, como o pessoal conhece, Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. E o cara ficou surtado, porque o jogo é muito bom. E ele decidiu que queria mudar de carreira, ele seria um designer de jogos. Mas ele já era um cara velho para os padrões da indústria de games, ele já tinha 30 anos. Os outros começavam com 18, 20, 16. Só pra ter uma ideia, os malucos da Rareware, uma das empresas mais famosas, Second Power da Nintendo, começaram com 16. Ele ia começar com 30. Então ninguém queria contratar o cara. Só quem aceitou o currículo dele foi a From Software. E o Miyazaki trabalhou em Armored Core.
um jogo de tiro de mecha que não é muito parecido com Dark Souls, mas você já consegue sentir que a ideia é um pouco parecida, principalmente os Armored Cores que o Miyazaki participou, ele já tem um pouco essa pegada. Foi então que surgiu uma oportunidade, que não parecia muito boa. O Miyazaki tomou conhecimento de um projeto que viria a ser o Demon Souls depois. O projeto estava sendo patrocinado pela Sony para ser um exclusivo do PlayStation 3, ia ser um second party. First party, a própria empresa faz. Second party é um jogo que a empresa patrocina e ele é um exclusivo de um console. E third party é um jogo que sai para todo lugar. Demon Souls era muito promissor, mas estava sendo muito bugado porque o PlayStation 3 era mal feito. E sim, você pode até ter gostado do PlayStation 3, mas ele perdeu a liderança que o PlayStation 1 e 2 se consagraram na guerra dos consoles contra a Nintendo e contra a Sega, porque ele era objetivamente mais complicado de programar. Por isso que dessa geração, o 360 e o Wii nadaram de braçada. Ela saiu de primeira colocada em 2 gerações para quase o Lanterninha. E só não foi o Lanterninha porque o Japão carregou o PlayStation 3 nas costas. Ele tomou uma sova no mercado norte-americano. E só venceu porque no Japão o Xbox 360 não vendia nada. O Xbox não vende no Japão, foi menos de 1 milhão. O PlayStation 3 vendeu 10 milhões. Se não fosse os japoneses valorizarem produtos japoneses, o PS3 tinha sido lanterninha por muito, porque ele vendeu metade que o Wii e o Xbox venderam nas Américas. Então, o Miyazaki pegou o Demon Souls, se tornou o diretor daquele jogo e conseguiu literalmente fazer aquilo rodar em um PS3. Ele reorganizou a equipe, mandou uma galera pra fora, chamou uma outra galera que ele conhecia de Armored Core e começou a idealizar como seria o jogo. Segundo várias informações que ele deu e algumas entrevistas, o Demon Souls ia ser um jogo em primeira pessoa, tal qual King's Fields, alguns Armored Core e o Shadow Tower. Ele teve a ideia, graças a alguns amigos e o fato de jogar Shadow of the Colossus e Ico, em fazer um jogo em terceira pessoa. E a FromSoft aceitou, porque se desse errado, ia ser um jogo que já estava com problemas de desenvolvimento e se fosse ruim, o Miyazaki que iria se dar mal, não necessariamente a FromSoft, ele que seria considerado o culpado. E se desse bom, a FromSoft se daria bem, então a empresa não tinha muito o que perder, mesmo que já confiasse um bocado nele. Então ele resolveu arriscar. Ele fez o Demon Souls em terceira pessoa, sombrio como os jogos antigos da FromSoft, mais difícil que o normal, porque os jogos antigos eram difíceis, mas ele pesou a mão de Demon Souls. Demon Souls é objetivamente o Souls mais lento e, por consequência, se você não joga de maguinho, porque maguinho não se garante na porrada, ele é o Souls mais difícil, porque ele é lento. Igual o Dark Souls 2, só que o Dark Souls 2 é por outro motivo, é por ADP, não por estilo de jogo. Os outros, Dark Souls 1, Sekiro, Dark Souls 3, Elden Ring, são difíceis, mas são mais justos. Demon Souls, ele é quase injusto, mas ele não é injusto, ele ainda é justo, ele só é punitivo. E ainda é o meu Souls favorito até hoje, porque eu gosto da história do Reino de Boletaria. Queria uma continuação, mas infelizmente jamais teremos, porque ele pertence à Sony Enjoy Venture com a FromSoft. Igual Bloodborne, provavelmente também jamais teremos um Bloodborne 2, e isso me dói também. O Demon Souls objetivamente teve problemas de desenvolvimento, tanto que uma área inteira foi cortada do jogo e tornou uma das pedras destruídas. Entrou um elemento narrativo de lore do jogo, mas objetivamente é porque uma das áreas não ficou pronta. O Miyazaki explicou posteriormente em várias entrevistas que ele botou o jogo difícil não no objetivo de simplesmente chamar a atenção, mas ele queria proporcionar ao jogador uma sensação de realização ao superar os desafios. Ele falou isso na Game Informer. Ele se esforçou ao máximo para o jogo não parecer injusto. Ele não colocou só inimigos incrivelmente fortes, ou armadilhas complexas, ou um todo que fosse desbalanceado. Não. O objetivo, segundo o que ele disse, era criar uma experiência desafiadora, com o mínimo possível para ser superável. Ou seja, ela é superável. Não está retirando recursos para te dificultar, não aumentou o dano demais para dificultar. Não. Conforme o Miyazaki disse em entrevista, o objetivo é: você perdeu, você morreu e você vai se sentir assim: poxa, eu fracassei porque eu errei aqui, porque eu dei o parry errado, porque eu virei errado nessa parte. Não porque o jogo é injusto ou demasiadamente difícil. Isso pode ter contribuído, mas no final essa derrota é minha. E ele conseguiu.
O jogador de Souls, mesmo quando pode ter um problema de hitbox ou algumas questões específicas, porque acontece, você sente que a culpa é sua, não do jogo. Não é um jogo que foi mal feito, mal programado ou bugado, como o Mineirinho, por exemplo, que é o Dark Souls brasileiro. A morte não significava necessariamente perder. Ela não é uma punição. Você sente que você errou, volte, melhore e tente de novo. A derrota faz parte da aula, não é algo frustrante, não é algo para te frustrar. É quase igual na escola, tem dois tipos de professor. Tem aquele que quando você erra no dever de matemática fala, tu é burro, 0, e risca sua conta inteira. E tem o outro professor que fala, você somou certo, mas esqueceu de elevar o número, então em vez de dar 23, você botou 13. Está errado, mas o seu raciocínio e sua linha de raciocínio estava correta. Você pode fazer melhor. É exatamente isso que os jogos da série Souls fazem. Eles dizem que você está errado, ele penaliza o seu erro, mas ele não te destrói, ele te motiva a tentar acertar. Quando eu jogo qualquer um dos meus Souls favoritos, dentre eles o Demon Souls, o Dark Souls 2, e sim, eu gosto mais do Dark Souls 2 porque foi o primeiro Souls que eu joguei. Eu joguei primeiro Dark Souls 2, aí depois eu fui pro Demon Souls, Dark Souls 1 e Dark Souls 3. Foi totalmente desorganizado, porque eram outros tempos. Era o Brasil do início da internet, não tinha informação, era tudo muito precário. Você tinha que ir em uma loja de DVDs paralelos e ter sorte de encontrar algo interessante. Foi assim que eu conheci Dark Souls 2. E até hoje eu ainda tenho flashes de guerra do tanto que eu apanhei lutando contra o perseguidor. E não é o Scotland of the First Sin. E não tinha correção de patch, porque o meu Xbox não podia conectar na internet, porque senão vocês já sabem o que acontecia, né? O jogo era Jack Sparrow. A Lucatiel era mais limitada do que você pode imaginar. E ela já é limitada porque faz parte da lore dela. Se você quiser conhecer, tem um vídeo só sobre a Lucatiel de Mirra, que é muito interessante, vai estar linkado no final desse vídeo. Mas o que eu senti a jogar aquele jogo, e que você também sentiu provavelmente a jogar qualquer Souls, é: você tá enfrentando aquele chefe dificílimo, você já passou metade da vida dele, você se afobou e morreu porque atacou 3 vezes e deveria ter atacado apenas uma, você ficou sem estamina, morreu. Agora você sabe que precisa gerenciar os seus recursos, a sua estamina. Na minha opinião, eu acho que Dark Souls é tão bom porque ele te ensina a ser conservador e não afobado, não arrojado. Hack and Slash, por exemplo, como God of War ou Dante Infernos, te orienta a dar combos cada vez mais complexos e bem feitos, você tem que ser habilidoso, para travar o inimigo e conseguir zerar a barra de vida dele. Ou seja, é o contrário. Os hack and slash, de uma outra forma, te ensina a ser arrojado, a ser destemido, a continuar atacando, que também é uma ótima maneira de ensinar o jogador. Devil May Cry faz isso de uma forma primorosa, mas o Dark Souls e os Souls em geral são o contrário, eles te ensinam a ser conservador, a ser cauteloso. Cada morte vai transformar a sua ignorância, e sim, por ignorar um movimento, uma levantada de mão, um ataque do inimigo, em conhecimento, em ser mais cauteloso. Dark Souls produz uma mudança psicológica realmente no jogador. Você pode começar jogando e pensar, cara, esse jogo é injusto. Aí você joga mais um pouco e fala, não, ele é justo, ele é um pouco cruel, mas ele é justo. Você chega em um inimigo que a hitbox às vezes é um pouco bugada, acontece. Você pensa, esse inimigo é impossível. Mas depois você vê, não, ele não é impossível, ele só pode até ter um pouquinho de problemas, mas ele é perfeitamente decorável. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. E depois da 18ª vez aprendendo, você percebe, eu consigo fazer isso. E fica fácil. Mesmo que o jogo ou o personagem seja um pouco bugado ou um pouco difícil demais, né? Como era o perseguidor antes dos patches de atualização, ou o próprio Radan. Pouca gente sabe o que é enfrentar o Radan em Elden Ring antes dos patches de correção. É desesperador. Mas a FromSoft é sempre justa. Ela percebe quando às vezes apertou demais, desceu a mão demais e ela lança um patch até chegar à versão definitiva do jogo. E os jogos são realmente muito bem polidos logo no lançamento. Tem pouquíssimos patches de correção, só às vezes que eles pesam a mão demais. E todos os jogos da série Souls, após o Demon Souls, têm a mesma filosofia. Tanto em Bloodborne, quanto em Dark Souls, quanto em Sekiro ou em Elden Ring. Primeiro, você não é especial. Você é apenas mais um caçador, ou mais um morto-vivo, ou mais um shinobi, ou um maculado. Você não é importante, você não é especial. O seu adversário, o seu inimigo era alguém especial, e olha onde ele está agora. Olha as merdas que ele fez. Ser especial não é importante, o que importa é você ter a cabeça no lugar e ser resiliente. Todo Souls explica isso.
A maioria dos vilões e pessoas de todos os Souls é porque eles estão cometendo o erro de tentar fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. A tragédia do Lord Gwyn é isso. E é por isso que a mensagem de todos os Souls é o contrário, é adapte-se. Você vai sim fazer a mesma coisa, porque você tem que enfrentar o mesmo inimigo, mas não faça do mesmo jeito. Faça de um jeito diferente, até encontrar a fórmula certa que vai te fazer vencer. E isso, na minha opinião, é a melhor mensagem de todos os jogos da série Souls. Não é para você ser teimoso, é para você ser resiliente. É diferente. E às vezes você pode cooperar com um amigo. Você pode chamar pessoas que você nunca mais vai ver na vida para te ajudar a derrotar um boss. E isso é lindo. Às vezes você na vida, num metrô, no ônibus, indo pro trabalho, o seu pneu furou, um completo desconhecido te ajuda a trocar o pneu e você vai embora. Hoje em dia isso é um pouco mais complicado, porque o Brasil é muito perigoso. Mas em um mundo hostil, tanto no Dark Souls quanto no Brasil, às vezes um amigo desconhecido te ajuda numa Jolly Cooperation para você vencer. E se você quiser conhecer mais histórias de Dark Souls, aqui à direita, Lucatiel de Mirra, porque ela é tão burra e frágil, e sim, isso tem um motivo em lore. E aqui à esquerda é a história de Ludleth, o Exilado, um patético rei pigmeu que mostra o valor disso, da resiliência, de continuar tentando. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. Muito obrigado aos membros, graças a vocês que tudo isso acontece. Pense em virar membro você também. Por menos do preço de uma casquinha de sorvete do McDonald's, você ajuda demais o canal.